119, 13h56, dia 4 de junho. Muito bem. Vamos fazer um flashback aqui. Você comentou comigo que você está tendo projeções. Algumas. E aí você só para a gente recapitular, para a gente tentar intencionar o que aconteceu. Uhum. Foi meio que você achou essa galera e eles passaram para você um conjunto. Foi não assim. sei como foi. Eu tava no meio do sono, assim, naqueles montes de sonhos que a gente tem à noite, que não faz sentido, Sim. sabe? Pula de um para outro, e telas. Comigo acontece muitas telas, né? Você sabe disso. E numa dessas telas aí apareceu. Eram dois seres reptilianos, répteis, né? Nesse caso, quando eu vi aqui, né, a tela, eram dois. Um era meio ocre, assim, sabe? Um tom de marrom ocre, não sei explicar a cor, assim. É um ocre. E o outro era mais avermelhado. Mas era interessante porque a pele era lisa, como se fosse uma pele... Como se tivesse algo... como que eu vou dizer? Como se ela tivesse untada com óleo, sabe? Assim, era uma pele assim. Achei estranho isso, mas... Ok. O que era me passado ali naquele momento, as cenas que eu tava, parecia ser uma nave, um lugar assim, eu não sei, meio tecnológico, parecia ser um laboratório, e a conversa era em torno de biologia humana, de ciência e tal, o que eu achei estranho, porque na minha cabeça, não sei por qual motivo, quando eu, né, tomei consciência disso, que eu me lembrei, né, que eu tive a consciência da projeção, os répteis não tinha essa vertente com a parte biológica, entende? Eu não via dessa forma, né? Não via eles fazendo parte disso. Mas era exatamente isso, e eles falavam a respeito disso. Depois eu tive depois foi mudando a tela, foi para uma outra tela de um outro tipo de ser, que eu nem sei explicar, porque ele era assim, ó, do joelho para baixo, virava diferente, sabe? Assim, tinha tipo de canguru, o pé, a perna, do joelho para baixo, assim, parecia assim, tipo de canguru, mas era uma pele branca, sem cor mesmo, branca. Não sei explicar para você também, tinha essa mesma coisa assim, de ser uma pele lisa, sem nada, o olho era meio na lateral, assim, sabe? Era um olho um pouco diferente, e esse ser começou a falar para mim com relação a algumas constelações com alguns lugares que eles tinham uma certa energia, emitiam uma certa energia, e que quando aconteceu o que aconteceu em Órion, o sistema inteiro teve que mudar para suprir a energia que Órion passou a não mais produzir para esse sistema. É como se tudo fosse interligado, entendeu? E quando aconteceu o que aconteceu com Órion, ele deixou de ter essa função e passou a acontecer outras coisas, teve que mudar muitas outras coisas dentro do cenário desse organismo para compensar essa energia de Órion, entendeu? E eu achei estranho porque assim, não parecia. Primeiro que ele não me parecia ser de Órion, não sei, entendeu? Já começa por aí, sabe? O porquê que essa informação chegou dessa forma também eu fiquei confusa em entender. Mas eram muitas telas, entendeu? E o que acontece comigo normalmente é eu não ver os seres em si, né? Geralmente eu vejo a essência, não é? O do ser. Geralmente é aquilo que não tem, que não é tangível, né? Que é diferente. Acho que você consegue entender. Geralmente é as consciências, é energia, é cor, é formatos diferentes e tal. Você E não dessas vê vezes forma. aconteceu de eu ver os seres. Não vejo forma. Normalmente, 90% das vezes, eu posso até atribuir, por exemplo, essa semana aqui, à noite, eu acho que foi na terça à noite, eu senti a presença muito, muito forte de Anubis. E é uma presença diferente quando eu sinto. Eu já senti muitas vezes. Eu tenho uma afeição muito grande por Anubis, entendeu? Desde pequena, assim, desde 9, 10 anos, quando eu comecei a descobrir do Egito, né? Porque eu tenho 40 anos, né? Eu não sou da época de tecnologia, né? De informação, internet. A gente via nos livros. Então, a primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu abri um livro de história, que eu vi uma pirâmide, foi o primeiro ser que eu vi mitológico, foi o Anubis. E foi uma coisa que eu me identifiquei de imediato. Sabe aquela coisa que eu não sei te explicar? Aquilo me fascinava. E aí depois que eu fui entender que era Anubis, enfim, foi com os anos passando. Mas eu sempre tenho. E é interessante porque eu sempre sinto a presença de Anubis
durante o longo da minha vida, né? Assim, como algo de proteção. Algo que conversa, algo que se comunica comigo, entende? Mas não necessariamente com a biologia, com aquele modelo conhecido como a gente conhece. Geralmente é a essência dele. Depois eu fui entender isso também, mas demorou para entender. Demora muito para eu fazer esse processamento de entender. Porque eu não consigo atribuir, é interessante, porque eu não consigo geralmente ver as formas, né? Ou a biologia, é sempre a essência. E quando foi na terça noite, eu senti a presença de Anubis, eu sabia que ia acontecer alguma coisa, aí eu vi. Só que esse Anubis que eu vi era claro, branco, não era. Porque geralmente a gente não vê as imagens de Anubis com uma pele um pouco mais escura, não é preto geralmente, não é isso? Esse Anubis que eu vi não era albino. Albino. Tá. E eu ficava assim, em choque, sabe? Porque ele estava com tipo um leão, um bicho branco, um animal felino, provavelmente. Eu não via muito porque eu fiquei tão fascinada na imagem dele, daquele jeito albino, que eu esqueci de olhar, sabe? E o bicho que estava do lado dele, que deve ser um felino, do tamanho de um leão, acho que uma leoa, mais ou menos assim, era também albino, mas tinha uma pelagem fofa, sabe? Uma pelagem, tipo a pelagem de animal que vive em neve, aquela pelagem mais fofa, branca, era assim. Sei. Entendi. Então, eu fiquei encanada com isso, entendeu? De eu começar eu vi um outro também, até comentei com a Nath, em particular, aí, conversei com ela, que eu vi eu tenho visto seres parecidos com humanos, só que eles são maiores, mais altos e de cabelo branco, não é loiro, é branco mesmo. O olho é de uma coloração de azul, é um azul profundo, mas que parece uma galáxia ao mesmo tempo, sabe? Só que ele é meio na vertical, assim, sabe? Meio amendoado, assim. Eu tenho visto muito desses seres. Teve um outro que eu vi inteiro amarelo, que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele é inteiro amarelo, uma pele diferente, parece que tem veias. Se você vê as terminações nervosas dele por dentro, assim, parece uma gelatina, sabe? E o olho dele é de um tom de vermelho muito diferente. Ele não é muito grande, ele deve ter 1,55, um pouco mais. A minha altura, eu acho um pouco menos até que a minha altura. Eu tenho 57, eu acho que ele deve ter uns 1,45, assim, de altura. Ele é meio curvado, ele não fica ereto, sabe? Ele tem um pouco. É como. Sabe quando uma serpente. Imagina assim, uma serpente com membros, entendeu? Só que tem aquela posição meio curvada, assim, sabe? Ele falava comigo numa língua que eu sabia lá, mas aqui eu não sei, entendeu? Era uma língua diferente, tinha ruído, sabe? Uma coisa estranha, assim, mas a gente entendia, entendeu? Então, tem acontecido isso. Eu não sei, não entendi ainda o porquê que isso está acontecendo, mas dessa forma, né? E talvez eu tenha que me ajustar para entender dessa forma, né? Começar, então, a trabalhar nesse formato, entendeu? De ver dessa forma, de ver as biologias. Talvez, você vê que você nem tem que se ajustar, isso simplesmente acontece. E você vai começar a ver mais vezes também, mas... Então, mas o que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que você tem que anotar, pra você não esquecer, porque quando você anota, na hora que você lê, você lembra de como era, o que acontece. E só de você lembrar, você já consegue fazer uma conexão. Então, assim, quando você volta com uma rememoração desse tipo, você já anota, olha, eu lembro desse aqui e tal, você anota, e aí quando a gente começar a fazer a sessão, a gente vai começar a chamar isso, a intencionar aquilo que que você viu, para que eles possam vir aqui e dar uma continuidade, ou então explicar aquilo novamente, porque às vezes a gente não sabe, às vezes eles fazem um briefing com a gente lá, eles chamam, mostram, olha, isso aqui é assim, 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 a gente volta pro corpo e não lembra, e a sessão vem, acontece com eles, e a gente fala, putz, não lembro. Então, assim, às vezes não é nem questão de intencionar, já tá na fila, já vai acontecer, mas para que a gente para que a gente entenda às vezes que acontecem coisas do lado de lá já para se preparar, para preparar a gente para a sessão. Então meio que fica assim algo contínuo.
Mas a gente não percebe isso, é raro a gente lembrar de algo, né? Tanto que a gente não lembra o conteúdo inteiro, a gente lembra uma parte, ou o lugar, ou a consciência, mas aí eles estão passando pra gente, às vezes, uma parte daquilo que a gente pode puxar mais, mas a gente não consegue rememorar direito. Então vamos puxar aquela informação, que ela já tá lá. É só a gente se conectar. Vou te falar uma coisa que tá vendo agora. Na minha tela apareceu embaixo da terra, sou como se fosse assim, embaixo da terra, subterrâneo, vários túneis. Mas, assim, numa escala absurda. É como se minha cabeça tivesse. Eu tô falando com você, mas tá acontecendo, entendeu? Então eu vou te relatar pra ver se chega alguma coisa, tá? Então, é como se. O que aconteceu? Eu vou explicar pra você do começo, porque eu até perdi o final que você falou aí, porque eu tinha que te parar pra falar isso, entendeu? É como se eu tivesse sido abaixada, sabe? Tá. Não sei como, se é corpo, sei lá, consciência. É como se eu tivesse sido abaixada, assim, eu me vi, por exemplo, num lugar, não sei, tipo, qualquer lugar, um bosque, qualquer lugar, assim, que tenha verde, natureza, e eu senti a hora que me desceram no chão, é como se eu tivesse passado pela terra, tal, e eu olhei lá embaixo, eu cheguei lá embaixo, e tem uma imensidão de túnel, assim, sabe? São túneis muito bem feitos, muito bem projetados, tem uma diretriz a seguir, e eu vejo alguns seres bem pequenininhos, mas bem pequenininhos mesmo, assim, eles são fininhos, assim, parecem uns gravetinhos, sabe? Lá no fundo, tipo, como se estivesse te chamando, me mostrando um caminho, entendeu? Eles estão ligados às árvores, eu acho, ou alguma coisa que é relacionado a natureza, as flores, as plantas, coisas assim, entende? A semelhança de energia é muito próxima, sabe? A isso. Então, eles me mostram a imagem da descida e me mostram que existe um subterrâneo. Aí, é como se eu estivesse seguindo, tá? Esse lugar. Imagina assim, ó, que é liso, como se tivesse, como que eu vou falar para você? É como se fosse um concreto feito de terra, de tão bem acabado que é. Você entende isso que eu tô querendo te dizer? Tá. Parece. Sim, uma ele terra arredondado. batida, cortada. Isso, mas ele foi muito bem arredondado e o que eles estão me mostrando agora é uma espécie de laser ou algo que abre, é um campo de luz, eu acho que é isso, sabe? Sim, abriu, que conforme eles pegam esse artefato, parece um disco, sabe? Eles seguram, como que eu vou explicar? Peraí, eu vou tentar desenhar depois isso pra você. Sabe aquelas escovinhas, sabe o que é? De lavar roupa, que ela é redonda, que você encaixa a mão? A Natália acabou de... ela é redonda e você encaixa a mão nela atrás e ela tem a parte das cerdas na frente. Tá? Você encaixa com a mão aberta. É um objeto azul, de um tom de azul. Ele é parecido com isso. Eles encaixam, é como se encaixasse os dedos assim. Eles têm 4 dedos só. Eles não têm 5 dedos. Eles encaixam essa mão, né, essa mãozinha, uma mão pequenininha, nesse artefato. E quando eles apontam para a Terra, é como se saísse, emitisse um sinal, um laser, uma frequência. Ao mesmo tempo, é uma frequência, é um laser, é uma luz e é um líquido. Não sei, não me pergunte que eu vou tentar entender. Eu tô te relatando o que eu tô vendo ele fazer. Quando isso bate na Terra, alisa a Terra e forma como se fosse uma camada, sabe? Protetora. Eles me dizem que isso evita qualquer tipo de desmoronamento ou qualquer coisa que possa acontecer. Porque o que ele está me mostrando agora, esse pequenininho, é que isso infiltra muitos quilômetros para dentro da onde ele aponta. Entendeu? Então, na verdade, ele dá acabamento na superfície, mas ele faz alguma coisa por dentro ali daquela terra que faz com que, não sei, parece que fique firme ou fique, parece que tira o peso. Eu não sei te explicar para que aquilo tudo não desabe, entendeu? É isso que ele está me mostrando, como ele faz. Entendi. É um laser, é meio líquido, é uma propriedade confusa, mas é porque ele direciona aquilo. Sim, é porque não tem aqui, é extrafísico, né? Então ele me mostra, eles pegam isso, né? Eles encaixam na mão assim, sabe? São 4 dedinhos só, entende? Fininho. Eles encaixam na mão. Apareceu um outro serzinho. Ele tem uma cabeça grande, é meio diferente. Aqui atrás tem
protuberância, alguma coisa assim. Ele é do tom assim, sabe das areias ali do Oriente Médio? Sabe aquele tom? Sim, sim, Parece sim. aquela areia. E ele tá me falando que Tá. ele é de lá. Isso tudo, eles estão me mostrando que vários desses seres vivem, se organizam embaixo desses túneis, que está ligado a tudo. Então, ele para mim, me mostra o que ele está tentando me falar, esse outro, que é cabeçudinho, que ele é de lá, não daqui. Agora, aqui eu também não Tá, sou de... entendi. Porque desses marronzinhos, que parece graveto, entendeu? Eles pertencem a esse lugar, que eu estou tentando achar o que é. Eu estou perguntando, vou ver se ele me responde. Amazônia, ele me disse. Amazônia, tá. Ele me respondeu. Ele me mostrou uma entrada perto de uma eu acho que havia algumas construções, sabe, muito antigas, de uma civilização antiga e está toda coberta E ele me mostra um lugar, ai, tá tudo arrepiado, que parece parece uma construção de um formato de pirâmide ou algo assim, entende? Então ele me diz assim, que viveu alguns seres, algumas espécies, que eles viviam, parecia que eles viviam em comum, sabe? Um sabia do outro, entende? Mesmo cada um vivendo no seu Tá. lugar. Ele me mostra o seguinte, que esses outros eram tipo humanos, alguns humanos, outros semideuses. Ele me usa essa palavra, semideuses, tá? É esse o nome, eu tô só repetindo o que ele tá me falando. Que Tá. esses semideuses, esses outros seres, que eram de várias etnias diferentes, eles viviam ali na construção de algo, entendeu? Mas eram totalmente conheciam o que eles eram, existia uma convivência, você entendeu? Uma troca de informação, uma convivência onde os de cima não invadiam os de baixo, entende? Mas os de baixo produziam algumas coisas que ajudavam os de cima. É isso que ele está tentando me mostrar. E ele me mostra, assim, que tem inúmeros tipos de seres e que são ligados a coisas diferentes da Terra, por exemplo, elementos como as árvores, outros são ligados à água, e ele me mostra um outro ser. Você lembra que eu te falei uma vez que eu vi um ser parecido, uma gelatina? Acho que eu falei isso para você já? Acho que não lembro se eu te falei. Ele me mostrou Lembro. um ser pequenininho, ele deve ter uns 90 centímetros de altura, e ele parece uma gelatina. O toque dele é molhado, igual gelatina. Então ele me mostra assim que todos esses seres, cada um é responsável por uma coisa diferente da Terra, da superfície, entende? É como se eles controlassem, ou como se eles vigiassem, ou como se eles cuidassem das estruturas, cada um de acordo com a sua própria estrutura, entendeu? Com que eles são formados. Por isso que esses primeiros que apareceram, que eram esses gravetos, eles são responsáveis pelas árvores. E depois ele me mostrou esse outro cabeçudo que é lá ele é bem cabeçudinho, assim, ele é lá da parte do Oriente Médio, e ele tá me mostrando agora um outro que é gelatinoso, que é esse. Ele parece uma água mesmo, sabe, uma gelatina mesmo de água transparente, e ele é responsável pelos rios, entende, pela água, e ele me mostra um outro agora, meio avermelhado, ele parece uma chama de fogo mesmo, sabe? Ele parece uma chama, sabe? Sim. Quando tem fogueirinha, e ele é responsável pelo elemento fogo, né? Pelas coisas quentes e pelo aquele material derretido. Desculpa, viu, Thiago? Tá difícil para. Eles são muito rápidos comigo, é difícil processar. Não, vai falando. Ele é responsável pela lava, pelo magma, você entende? Então, ele me diz. O que ele me diz é assim que todos eles têm uma responsabilidade diferente, entende? Mas eles estão em toda a parte subterrânea. Então ele me mostra assim que esse subterrâneo, ele atravessa a Terra inteira, e lá em algum lugar, interessante porque não parece fazer sentido, mas ele me mostra um lugar gelado, tipo no polo, não sei aonde, mas tem um sol central, alguma coisa central, alguma coisa quente, parece lava derretida, sabe? E ele me mostra que isso transporta um tipo de energia, emite um tipo de sinal que segura toda a estrutura da Terra, né? Lança informações, eu não sei ao certo o que é, porque ao mesmo tempo que é quente, é uma geração de calor, mas ao mesmo tempo é uma geração de consciência. Nossa, é muito diferente de você. Parece um cérebro. Nossa, para te definir, nossa, tá rápido, viu, Thiago? Eu tô pedindo para ele desacelerar, mas tá bem rápido.
ele diz para mim que ele me mostra um cérebro, porque como para mim tudo chega em associação, então vai chegando as imagens e eu vou tentando traduzir, né? Ele me mostrou um cérebro e ao mesmo tempo aquele magma como se fosse um negócio, um sol mesmo redondo no centro da Terra, e ele me mostra aquilo, ele associa aquilo a um cérebro. E ele me mostra raios saindo e falando de algo relacionado à energia livre. Ele me diz o seguinte, que desse lugar central, existe uma radiação, estou toda arrepiada, existe uma radiação muito forte daquilo que o Tesla estudava sobre energia. E ele me fala que é dali, é dessa compreensão que a gente vai entender a energia livre, né? Desse lugar central que existe essa produção dessa energia, é a energia que sustenta, ele diz que ela é muito mais poderosa do que a energia que a gente conhece aqui na Terra, que a gente utiliza, entendeu? Através dos nossos processos. Ele me mostra como se fosse muito arcaico, sabe? Muito antigo o que a gente faz, em vista do que esse tipo de sol, esse tipo de inteligência, esse tipo de cérebro que está nesse lugar, que ele me mostra assim, como se entrasse pelo Polo Sul, não, pelo Polo Norte e atravessasse até o Polo Sul, sabe? Fica nessa região central. Ele me diz, você não tem ideia da quantidade de energia e de propriedades que tem curativas, de restauração dentro disso que é tão de vocês. E ele me mostra algumas culturas nossas, antigas, eram homens com chapéus, assim, tipo, parecendo, assim, Pedro Álvares Cabral, sabe esse povo bem antigo, desbravadores? Ele me mostra uma monte de desbravadores que entraram, que faziam essas comitivas de tentar entender, descobrir, e ele me diz o seguinte, engana, ele ria, assim, como se fosse algo absurdo, da gente achar que essas pessoas sumiam, eram mutiladas, eram comidas. Não, ele disse para mim, vocês quando entravam nesse lugar, vocês ficavam tão deslumbrados, né, ele me diz vocês, porque ele diz assim, vocês são aqueles também, porque vocês vêm e voltam muitas vezes, então aqueles são vocês também. Então ele diz, vocês quando chegam nesse lugar, quando vocês vão para esse lugar e descobrem um mundo interior que existe, vocês não querem voltar à superfície, porque vocês veem que a superfície é o tal do inferno que vocês dizem tanto, sabe? Ele conota como algo umbral, como algo ruim, entendeu? Então ele diz para mim, é muito bom comparado ao que vocês têm na superfície, o que tem dentro próximo desse sol central, entende? Nas irradiações desse sol central. Então, nós nunca fechamos a porta de entrada. Vocês entravam e não queriam mais sair, entende? Até porque, interessante, porque ele diz assim, que os meus ancestrais, por exemplo, ele aponta para mim o dedo, sabe? Ele diz para mim, o seu ancestral direto está lá vivo até hoje. Só que você também está aqui. E você está em muitas outras faixas. Então, ele me mostra uma série de cartas, que é aquilo que eu falo para você, que sempre é assim que para mim aparecem as paralelas, né? As dimensões, as muitas existências, entendeu? Sim. Então, ele me diz, você está dividida, mas você permanece, tem propriedades tão criativas, tão curativas e tão diferentes do que você pode imaginar, que vocês se eternizam, vocês não morrem nunca. Existem seres de vocês, humanos, com 3.400 anos de idade, vivendo lá. Quando vocês adentram e vocês provam de uma água, ele me mostra uma água, um líquido, Lembra que eu te falei do maná uma vez, Thiago? Eu já falei isso pra você. É um alimento, é algo diferente, eu não sei o que parece um líquido, mas ele tem proteína, ele tem umas coisas, é separado, é como se esse alimento tivesse propriedades que existem em todo lugar, e ele me diz assim, nossa, vocês acham que todas as coisas que nós nos alimentamos, que nós temos quando somos de fora, porque ele me mostra que eles são de fora, né? Mas que estão aqui há milhares e eras, e você não tem ideia do quanto, não dá nem para dar cálculo. Ele diz para mim, vocês acham que a gente traz coisas que são fora do que vocês conhecem, mas entendam, é tudo igual. A química é igual em todo lugar. A forma como vocês utilizam a química é diferente da forma como nós utilizamos, porque nós sabemos separar as propriedades de um jeito que vocês não sabem. Mas o alimento é o mesmo, a diferença é a forma como nós fazemos esse alimento, nós separamos as propriedades e melhoramos esse alimento com as intenções. Então ele me mostra que o nível de consciência que eles têm é plural, essa egrégora que eles geram, fazem esses alimentos se tornarem superalimentos, entende? Que nutrem as células e nutrem os corpos sem deixar com que eles aconteçam a decomposição. Então ele me mostra aqueles antigos que são vocês, e ele me mostra algo que é um rapaz, um homem, um jovem de uns 32 anos,
com as roupas daquela época bem antiga, aquela roupa, aquela calça fofa, aquela bota até a canela, sabe? Num tom de vermelho. Ele me mostra, esse também já é você, porém ele deve ter uns 3.000 e poucos anos de idade dentro do seu tempo. Você entende? E eles continuam, eles fazem parte hoje de algo muito maior. Alguns saem para a superfície e quando vocês os encontram, vocês percebem coisas absurdas nas suas fotografias, nas suas imagens, nas suas formas de captação. Né? Eles destoam porque ou eles falam de uma forma muito antiga ou eles trazem uma conotação muito antiga. Então, muitos vêm até a superfície, têm contato com a superfície para fazer algumas coisas que ele diz para mim que ainda não é hora de eu saber, mas que vocês vão saber muito em breve o que esses humanos vêm fazer na superfície, mas eles são importantes e eles são, na verdade, humanos que foram nessas viagens, nesses locais, e ele me mostra que a porta nunca está fechada, né? Mas que é tão a dimensão, a beleza e as propriedades que existe de convivência é algo tão diferente, tão bom, que nós não fomos embora, entende? Nós não queremos ir embora, né? Nós ficamos. E ele me mostra uns seres humanos de coloração diferente. Olha que interessante, isso eu não sabia. Alguns seres humanos, normais, humanos, igual eu, igual você, com pele azul. Mas é um tom de azul azul. Você não tá entendendo o tom de azul que eu tô falando. Eles têm o cabelo vermelho, que nem fogo, e a pele é azul. E ele me mostra a Irlanda. Ele me diz que lá na Irlanda houve alguns desses povos. Eles são mestiços direto dos deuses. Alguns deuses que desceram por ali. Provavelmente eram arcturianos ou algo relacionado a arctúrios ou alguma coisa assim que ele me mostra. E que quando eles mexeram na genética, eles deixaram muito da sua original, do seu DNA original nesses seres humanos. E isso foi proposital. Quando esses seres humanos começaram a se desenvolver, eles nasceram em famílias especiais, saberiam que eles iriam nascer. Você entende? Então, eles cuidaram para que esses seres humanos não fossem vistos pelos outros humanos, porque ele me diz o seguinte, vocês têm um problema muito sério ainda com a diferença, né? Vocês não compreendem nem mesmo as cores mais comuns de vocês mesmos, as etnias mais comuns, né? A diferença de etnia que vocês têm aí na superfície. Então, tenham em vista que existem outros tipos de humanos que são humanos como vocês, porque nasceram da Terra, mas não foram gerados da Terra, que possuem o mesmo estereotipo de vocês. Porém, eles guardaram, né, muito dos seus semeadores, né, daqueles que deram a vida. E eles nascem em lugares especiais. As famílias são preparadas para isso, porque são visitadas e são ditas que vão ser nascidos. É como se fosse previsto, sabe? E de um determinado tempo, eles sentem como se fosse o chamado interno de ir para esse meio de Ágata, uma coisa assim. Ele me mostra, é uma das entradas, e outras tantas, ele me mostra diversos nomes. Então, uns nomes esquisitos que eu nem sei te falar. Não sei te pronunciar, eu vou pedir para ele devagar me falar os nomes, Zahara, alguma coisa, que são entradas. Ele me mostra alguma coisa embaixo da Pedra da Gávea agora. Ele me diz, lá existe uma entrada. E acontece muitas, porque vocês possuem. Engraçado porque ele atribui a mim também, eu acho estranho isso. Ele diz para mim que alguns seres humanos nascem com uma bússola interna. E vocês sentem um chamado para ir em alguns lugares, e ele me diz que é por isso que eu tenho essa ligação forte com alguns lugares, por exemplo, a Irlanda. E é verdade, eu não sei porquê, mas eu sempre tive essa ligação forte. E ele me diz porque vocês são direcionados para o lugar correto, entende? É um chamado mesmo, e num determinado tempo, esses que são diferentes, ele volta nos que são diferentes, eles são muito rápidos, é difícil entender. Ele me diz que esses são muito diferentes, que tem coloração verde, azul, até um tom de amarelo, uns têm óleo de cobra mesmo, muito diferente. Olha, ele me mostra um ser humano que tem a língua igualzinha de uma cobra, igualzinha. Mas ele é humano, ele respira como nós, ele tem boa parte da genética dele parecida com a nossa. E ele me diz que esses humanos sabem que nascem diferente e eles têm a bússola interna de saber para onde tem que ir.
Então ele me mostra, esse é o motivo pelo qual você tem algumas ligações com alguns lugares, né? Ele me mostra a Rússia, que é verdade, a Iugoslávia, alguns lugares antigos, sabe? Tem nomes até antigos, porque ele me mostra, eu vejo que você é muito antiga, então atribui uns nomes persas, uns nomes bem antigos. Ele diz para mim que várias das minhas existências aqui, ou das minhas vindas aqui, eu sempre tive essa bússola, sabe? De achar. E ele fala para mim, ele me mostra colocando a mão na terra. É verdade, eu sempre faço isso. Todo lugar que eu vou visitar novo, eu tenho uma conexão muito grande com a terra. E eu sempre coloco a palma da mão no solo, sabe, da terra, e a terra me conta as coisas, as pedras me contam, e ele diz, é porque você sabe da nossa existência, você sempre soube, você já esteve aqui muitas vezes, algumas vezes você não vai se lembrar, ele me mostra, parece que foi apagado, sabe, a memória, alguma coisa assim, precisou ser, mas que talvez esse seja o momento, né, e que algumas vezes eu já vi, é verdade, ele me mostra eu esbarrando naquele ser que eu te falei, que é água, sabe, que é gelatinoso, e ele me diz, você é conhecido. Eles conhecem você, você conhece eles, e algumas vezes você os encontra. E é engraçado, porque é verdade mesmo. É engraçado. E ele me diz, ele me mostra uma cena na minha cabeça que eu vi o fogo correndo uma vez. Eu estava numa festa junina, num sítio lá no Paraná. E olha, ele tá me mostrando essa. Olha, Thiago, você não tem ideia de como eu tô arrepiada. Porque ele me trouxe, eu tinha uns 6 anos de idade. Tá? Era um sítio e tava tendo festa junina e eu vi o fogo correndo. E eu lembro de ter chegado na minha mãe e ter falado para as pessoas que estavam ali que o fogo estava correndo, com pezinhos, correndo. E todo mundo riu disso. E ele fala para mim, não, você sempre viu essas coisas, né? E fala os duendes, as coisas que você via. Aí ele me mostra a cena quando eu vi, meu pai tem uma chácara de Tupéva, e é cafezal e tal. E na época não tinha nada. Quando começou essa história de cafezal, sabe? E era só os terrenos, não tinha o alicerce. A gente ia direto acampar lá. E um dia eu subi, porque tinha represa e tinha um lugar onde tinha cavalos selvagens e tal. Bichos, era um lugar muito bonito, parecia um bosque. E eu subia muito nesse lugar. E um dia eu estava sentada, porque tinha um tronco lá, um tronco aberto para os cavalos beberem água, e eu vi umas fadinhas. Elas eram da cor da árvore, assim, mas as asinhas delas eram fruta-cor. E eu lembro de relatar isso para as pessoas, eu tinha uns 13 anos, eu lembro de relatar, e todo mundo subiu, ficou a tarde inteira lá ver as fadinhas, mas só eu vi as fadinhas. Eu fui tratada de louca. E ele tá me trazendo à memória todas essas cenas do fogo correndo, da fadinha, do dia que eu esbarrei no ser que me deixou molhado, meu braço ficou molhado. Ele fala, era a composição dele. Quando você encostou, era a composição. O dia que eu vi a sereia no mar, eu estava em Ubatuba, sentada em cima da pedra, é verdade, eu juro por Deus que eu vi a sereia. E quando eu relatei, as pessoas riam. Então, ele me mostra todos os mitos, todas as coisas que eu vi, ele atribui a isso. Ele diz para mim, esse universo que você consegue ver, e ele me mostra meu olho, interessante, porque já é o quarto ser que me mostra esse olho. Esse olho que você diz que você não tem, porque você sabe que eu não tenho um olho, né? Tiago, eu já falei isso, que eu tenho um olho só? Não. Acho que você comentou alguma coisa, mas eu não me lembro mais disso aí. Eu tenho um olho, né? Precisamente meu olho esquerdo. Eu nasci com isso, ele só enxerga formato e cor. Ele não tem especificação, eu não consigo especificar. Caramba, mas eu enxergo cor. Isso não foi aleatório. E a forma como eu enxergo cor é diferente da cor do direito. As cores são vivas no esquerdo. Como se ela tomar. Tem cores que eu nunca vou saber falar para você que cor que é. Porque não existe na Terra. A cor que eu vejo com esse olho, eu não vejo nenhuma cor igual na Terra. É uma mistura entre as cores, entendeu? Que nós conhecemos, mas eu nunca. Porque assim, você imagina se você fosse cego, como que eu iria explicar para você cor? Vamos supor que qual que é a tua... Porque aqui a galera vai atribuir um nome, vai falar que é doença. Qual que é o nome dessa que os médicos... Ambliopia. Ambliopia. É o olho preguiçoso, que eles chamam. Se nós tivéssemos descoberto isso aos 6, 7 anos, tivesse tapado o meu olho direito, que é o olho que eu enxergo bem,
e forçado esquerdo, talvez o cérebro. Porque a doença não é no globo ocular. Eu não tenho nada no globo ocular. Não tenho nada no olho, é no cérebro. O cérebro capta as coisas e não faz correção. Então não tem cura. Entendeu? As pessoas nascem assim, é 2% da população que nasce assim só. Entendeu? E eu nasci com isso, mas eu nasci, então, tanto que minha habilitação, ela tem um X atrás. Eu só posso ter habilitação de carro. Mas o mais interessante o meu olho direito, ele é 25% mais forte ou melhor do que um olho normal. É como se o cérebro compensasse o esquerdo. Entendeu? E aí todos os meus outros sentidos, por exemplo, audição, tato, tudo é apurado. Por exemplo, eu sinto cheiro de inseto, eu sinto cheiro de coisas à distância. Eu ouço as pessoas conversarem como se tivesse assim, por exemplo, se a pessoa estiver num outro cômodo aqui da minha casa, eu escuto o que está conversando, entende? É muito apurado os meus outros sentidos. E porque quem avaliou isso foi o neurologista. Quando a gente descobriu esse problema, eu fui para o neurologista, porque é um problema do cérebro, entendeu? E não do globo ocular. Não tem nada no meu olho. Sim. Eu fui pro neurologista que eu fiz os exames, ele constatou que era uma compensação cerebral. O cérebro compensou nos outros sentidos e no outro olho as coisas que o olho esquerdo não consegue fazer. Entendeu? Então é uma condição que eu nasci assim. E aí esse ser me mostra que ele diz para mim, o que você vê com o esquerdo, na verdade, é os olhos de uma dimensão. Ele falou, você nasceu com esse olho assim, porque na verdade esse olho ele serve para uma outra coisa, não para isso. Não são olhos humanos, você não tem 2 olhos humanos, ele me diz, você tem um humano e um olho não humano. É a herança daqueles que te semearam. Entendeu? Ele disse para mim, você trouxe a herança daqueles que te semearam. E aí eu pergunto para ele quem me semeou, ele diz para mim que eu sei. Ele diz para mim que é algo muito, muito diferente do que eu imagino ser, ou do que eu imagino como concepção de existência. Muito diferente. Ele mostra para mim, ele fala para mim que eu não vejo a imagem ainda porque eu não quis ver. Ele diz para mim, você não quis ver, mas é muito ligado a próprios elementos, é como se fosse uma união, um espírito dos elementos, sabe? Um regedor, eu vou dizer, ele fala um nome esquisito, eu não sei, não tem tradução para o que ele fala. É uma regência dos elementos, entendeu? Dos elementais, dos próprios elementos, entende? Ele me mostra os 4 elementos e um 5º elemento, sabe? Ele me diz esse 5º elemento é o elemento gerador de todos os outros. Então, possivelmente tem essa ligação, sabe? Ele me mostra uma ligação, mas ele diz para mim que eu vou ter que ver. Ele diz, você tem que ver. Entende? Ele é super rápido, esse bichinho. E é rápido mesmo no caminhar, porque eu já tô você não tem ideia, eu já andei pra caramba com esse negócio. Já mudou a textura só pra você ter uma ideia, a condição dessa terra que eu te falei, que era avermelhada, já não é mais, ela já tá num tom diferente de terra, parece que tem minérios, entende? Eu perguntei de onde poderia ser, ele disse pra mim, acho que alguma coisa como Turquia, alguma coisa assim. E ele me diz assim, que tem muitos dos nossos, que ele diz dos nossos, porque eles se consideram todos um, sabe? É interessante, porque eles não mexem com o negócio do outro. Ele diz para mim, cada um tem um maná, ele atribui ao maná, que eu te falei que é esse super alimento, sabe? Ele diz, cada um tem o seu, mas nós trabalhamos juntos, porém nós vivemos de formas, eles não atrapalham, sabe? Aí ele me mostra uma cena interessante, ele me mostra lá no Iraque uma situação onde teve mortes de alguns soldados. E ele me diz, vocês nos culparam os répteis, né, pelas mortes, por aqueles que viraram sal, alguma coisa assim. Mas ele diz, o ataque partiu de vocês. Vocês não podem entrar no território, não tendo essa bússola interna, vocês não podem invadir o território, porque vocês não têm capacidade, como humanos normais. Eles dizem humano normal, que é aquela inteligência que está na média, sabe? Que não está consciente ainda. Você consegue entender isso, Thiago? Eles, para mim, você não pode pegar um humano que não está consciente e enfiar num lugar como o nosso, porque vocês nunca vão entender, vocês vão destruir todo um ecossistema e vocês vão destruir a própria Terra. Então, quando vocês descobrem esses lugares através da mineração ou de túneis que são bunkers de vocês, ele me mostra muito dos nossos bunkers encostado
ao sistema deles, entende? E ele diz para mim, a gente tem esse respeito por vocês e nós permitimos. Existem autoridades do governo que sabem das nossas existências e sabem até onde eles podem chegar. Nós entendemos também, e a ideia dos bunkers, na verdade, vieram de nós. É uma estrutura muito válida, porque traz uma segurança muito maior em vista de coisas que eram potenciais da Terra destrutivas. Então, e é muito importante que vocês aprendam sobre essas estruturas quando vocês estiverem lá fora nos outros planetas, porque existem lugares onde vocês já estão habitando, tem humanos em vários lugares. Nossa, Thiago, em Marte, em vários lugares tem humanos. Vênus, tem muitos humanos, e ele me diz, toda essa estrutura que nós trocamos, é como se houvesse uma troca mesmo de informação, essa tecnologia e tudo, a gente faz essa associação com algumas pessoas das suas elites, né, dos seus governos, justamente para que vocês possam abrigar vida em outros lugares, porque são formas de vidas muito, muito apropriadas. Quando você fica no subterrâneo, porque ele me mostra o seguinte, que a maioria desses planetas que estão sendo habitados, e são muitos que são habitados por humanos da Terra, são planetas que possuem um tipo de estrela central inteligente como um cérebro igual a gente tem na Terra. Então, de lá você tira calor, você tira eletricidade, você tira até mesmo gravidade. Nossa, que incrível, cara. Você não tem ideia de quão grande já existe cidades, existem seres humanos que já nasceram em outros lugares, em outras estrelas, em outras órbitas. Eles nasceram, famílias que vivem nesses subterrâneos, que usam tecnologia, que já produziram filhos, família. Entende? Humanos que não são terrestres. Ele me diz que isso é necessário, porque daqui ele mostra mais muito tempo, mas assim, muito, coisa que ele diz para mim, não dá para sua mente projetar essa ideia, a Terra vai terminar o seu ciclo, mas a humanidade não termina o ciclo dela. Entendeu? O tipo de humano que vocês têm aqui precisa prevalecer, ele precisa existir para poder povoar outros lugares. Então, é uma preparação desde já, né? Vocês estão se preparando, vocês têm tecnologia, ele me mostra as naves que a gente tem, a tecnologia que a gente tem, principalmente ali na região da China e dos Estados Unidos, é absurda. A tecnologia que já existe. É coisa que a gente não tem ideia. E ele me mostra, vocês têm sim, e inclusive vocês não só têm esse tipo de tecnologia, como vocês também têm humanos que trabalham para esses governos que são como você. Ele me mostra você, quando ele aponta para mim, me parece todo mundo que somos nós do grupo, entende? E mais alguns humanos. Caberia num estádio, eu acho. Um pouco menos. Ele me disse que é muito menos que um estádio. Mas alguns humanos que são preparados, entende? E para receber as informações, ou para trazer as informações, ou para ser a ponte que vai trazer algumas tecnologias. Ele me mostra algo no cérebro que não está ativado ainda, vai ser ativado. É a ideia do pulso, eu já te falei desse pulso, ele me mostra o pulso sendo gerado do centro da Terra, em confluência com todas as outras grandes estrelas. Sirius é muito conectado à Terra, é o que ele me mostra. Existe algo que vai acontecer entre Sirius e a Terra que vai gerar esse pulso. Está acontecendo alguma coisa, uma força gravitacional mudou, e está acontecendo algumas coisas, está sendo tirado alguns planetas, eles estão sendo, alguns corpos celestes estão sendo expulsos do sistema, outros estão chegando, outros estão em movimento, para que aconteça um cíclico, ou alguma coisa assim, que vai mudar alguma coisa. Você entende? Ele me mostra mudança, ele me mostra um frio intenso, que talvez a gente vá ter uma era mais gelada, mais fria, necessária, porque ele diz para mim que existe um estado de consciência, um estado de consciência só é permitido em altas. Ele me mostra os pleiadianos lá no começo, lá no Havaí, quando era frio, estranho, porque não faz sentido, mas ele está me mostrando isso. Eram montanhas altas, muito mais altas do que a gente tem noção do que é hoje, de tipo Everest, e acontece algumas alquimias que são só feitas no frio. Precisa ter o estado do frio. Você entende? Entendi. Então, ele mostra as manipulações genéticas são feitas em lugares que são frios. É necessário essa temperatura, inclusive para levitação. Ele mostra uma cena das coisas levitando em temperaturas frias. Então, ele diz para mim que o frio
é muito necessário, ele vai fazer parte de algo muito importante, a gente vai dar uma importância muito grande, e ele mostra interessante o sal retirado das nossas salinas, do nosso mar, alguns lugares que secaram, que produzem muito sal. O sal tem uma importância muito grande. Eu estou tentando pedir para ele me explicar o porquê, mas ele diz que ele é um gerador de energia, eles são mini cristais, eu acho que é isso que ele está querendo me mostrar, e eles geram um tipo de energia. Ele me mostra também interessante alguns cristais que estão em alguns lugares, são pedras, cristais, que canalizam, eles suportam um tipo de informação, um tipo de energia, e quando você mistura com esse sal e você mistura com temperaturas baixas, eles revelam padrões, revelam equações, entende? Fórmulas, coisas que vão ser funcionais para a levitação dos objetos, para a gente ter um sistema. Ele me mostra nosso sistema muito arcaico. Ele me diz, vocês explodem combustível dentro de veículos para funcionar. Ele diz para mim, isso é como uma bomba nuclear, isso é como você voltar à era medieval na sua ideia. Ele diz, a energia é muito mais limpa, é muito mais funcional, é muito mais... vocês teriam um resultado muito melhor utilizando esse tipo, o sal, misturado com as altas altitudes e por conta de temperaturas frias, entende? Ele diz para mim que existe um jeito correto de fazer isso. Alguns humanos da Terra já estão entendendo sobre isso, já está vindo à tona isso, né? Mas é relacionado ao frio. Então ele disse para mim que o frio é muito importante, por isso que nós tivemos, ele fala, vocês não entenderam as eras glaciais, mas elas são muito importantes, porque elas são movimentadoras, ciclo novo de consciência, elas permitem que algumas energias que só podem ser fundidas e funcionais, né, dentro dessas baixas temperaturas aconteçam. Então, ele me diz, engraçado, porque vocês tinham ritos antigos, ou algumas ritualísticas, em que ele me mostra humanos sendo colocados dentro de banheiras de gelo, em processos de ritos de alta consciência. Ele me mostra, assim, tanto faz as alegorias, você queira dar, maçonaria, ele mostra alguma coisa com ossos, não sei como chama isso, ele mostra alguma coisa, um símbolo com osso. Ele diz, eles utilizam até hoje porque são altas consciências que chegam, é quase um estado de morte, né, pela temperatura baixa no corpo, eles que descem a temperaturas muito baixas. Só que ele diz o seguinte, que existe um tipo de estou pedindo para ele devagar, que tá rápido demais, de meditação ou estado meditativo, uma frequência alfa, alguma coisa que você entra, que você mantém as partes que são importantes, que é o cérebro, o coração e os pulmões, na mesma temperatura. Você desce níveis, entendeu? Ele me mostra descendo bastante os níveis do batimento, conservando o calor, né, mantendo isso vivo, sem danificar o corpo, porém, existe uma alta consciência que acontece, porque envolve o sal. Ele me mostra o sal grosso sendo despejado dentro dessa banheira, e uma quantidade absurda de gelo, né? E junto com a temperatura fria e misturado com esse nível, um alcance negócio, mais meditativo. Ele me diz assim, o ocultismo tem um negócio disso. Ele está me mostrando que ele diz assim, vocês têm ritos que são colocados classificatórios, vocês dão nomes, vocês ridicularizam, vocês chamam de coisas demoníacas ou algo assim, mas vocês não entenderam ainda o porquê eles faziam esses ritos, assim como tem o sangue. Ele me mostra algo interessante na cultura maia, ou acho que ou alguma coisa assim, que ele mostra o motivo pelo qual aqueles sacerdotes extraíam órgãos e comiam parte dos sacrifícios, né? Porque ele diz para mim que o sangue de vocês carregam toda uma genética, carregam informações que quando você tira, você prova, você não sei, não dá para entender, é difícil.